Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Quando olhamos para o universo, um dos elementos mais fascinantes, se não mesmo intrigante, é o chamado buraco negro. Uma força gravitacional tão forte que tudo é atraído para o mesmo. E neste universo de luz, de planetas, este universo de energia, de asteroides e cometas, de alguma forma surpreende que algo seja tão conclusivo e tão limitador da existência de outras forças que acabe por impedir que aquilo que é a maior das velocidades do universo, que é a velocidade da luz, sequer possa sair de um buraco negro. Bom, parece muito a relação da luz de Portugal e os seus políticos. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Mas é assim, há uma fronteira. O horizonte de eventos é a fronteira onde todo o resto do universo se pode eventualmente ver livre daquilo que é um buraco negro. E é precisamente o que acontece em Portugal. Estamos na fronteira do buraco negro na saúde, no ensino, na economia. Bem, só nos resta saber o que é que acontecerá quando perdermos a nossa famosa paciência. Em maio somos chamados novamente a escolher um novo governo, já que o anterior não durou nem um ano. E olhando para aquelas que são as primadonas dos partidos em Portugal, logo vemos aquilo que nos espera a seguir. A verdade é que a classe política insiste em fazer de nós parvos. E nós continuamos a votar da mesma forma, na mesma direção, e ainda não se esgotou a nossa paciência. Depois, não nos podemos queixar de que estejamos todos realmente num buraco negro. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje, Nuno Gonçalo Poças. Nuno, muito boa noite, obrigado por estares aqui connosco uma vez mais. De alguma forma, nós sabíamos que era expectável, não é, com o desenho deste Parlamento, que eventualmente este governo não chegasse até ao fim, mas de alguma forma, olhando para a crise instalada, não sei se também não é um pouco de autoflagelo. Sim, era expectável que o governo não chegasse ao fim, ninguém estava à espera que não chegasse ao fim desta maneira, não é? E por causa destes temas e com estes fundamentos. Mas, na verdade, toda esta história, todo este caso, toda esta telenovela da empresa do Primeiro-Ministro, revela, e esse parece-me talvez o debate que faria algum sentido ter e começar, enfim, a trazer estas coisas para cima da mesa e que provavelmente não é feito, não será feito, e, enfim, talvez pouca gente nos partidos também esteja disponível para o fazer, mas eu acho que é importante, e que é o estado de degradação a que os próprios partidos chegaram. Os partidos tradicionais e até os menos tradicionais. E vou tentar explicar. Este caso da empresa do Primeiro-Ministro ou da família do Primeiro-Ministro é relativamente simples de explicar e eu acho que de alguma maneira também foi empolado, foram inventadas muitas coisas, também foram lançadas muitas suspeitas que depois vieram confirmar que não faziam sentido, quando na verdade todos os indícios desde o início indicavam que elas na verdade não eram particularmente fundadas. Aquilo que estava aqui em cima da mesa era: o Primeiro-Ministro tinha legitimamente
uma empresa. Aquela empresa foi usada na altura por um partido da oposição, pelo André Ventura, que estava a atravessar como se diz agora, e esta semana particularmente, um comboio de tempestades, relativamente a muitos militantes, dirigentes do Chega, e portanto, que sentiu que isso estaria a afetar a imagem e a credibilidade do partido e da sua própria liderança, e portanto lançou o caso da empresa do Primeiro-Ministro por causa da lei da chamada Lei dos Solos, que na verdade não se chama Lei dos Solos, mas enfim, vamos usar para ser mais fácil. Essa tentativa de caso foi desde o início, na verdade, quase um arco-íris, não é? E quando o Primeiro-Ministro aparece no Parlamento a explicar que a empresa que no fundo era criada porque tinha algum património, enfim, de solos rústicos, etc., que tinham sido herdados e era uma coisa, no fundo, para gerir ali o património da herança e não sei o quê, nada daquilo tinha relevância. Até nós tivemos ali uma série de dias a discutir o número de laranjeiras que o Luís Montenegro tinha. E isso não era relevante. Ou seja, percebeu-se muito rapidamente que o facto de o Luís Montenegro ter uma empresa que naquela altura tinha passado, que tinha cedido as participações sociais para a mulher e para os filhos. Enfim, face à eventual situação de incompatibilidade por causa das alterações legislativas que tinham sido feitas à passagem de solos rústicos a urbanos e não sei o quê, nada daquilo faria sentido. E até não fazia sentido por uma razão, é porque estas alterações ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, vulgarmente chamada a Lei dos Solos, na verdade não era nada daquilo nem que a situação, nem que a oposição venderam. Portanto, não era a solução para a crise da habitação como o Governo fazia querer, não era a última bolacha do pacote legislativo, também não era um atentado e um favorecimento à especulação e não sei o que, aquelas coisas que toda a gente dizia. Portanto, aquilo era uma alteração legislativa que trazia ali umas novas introduções que, na verdade, facilitavam, mas não vinham salvar a humanidade. E, portanto, terminando aquela história, a única coisa que, de facto, e que para mim ficou sempre um bocadinho nebulosa, era o facto de o Primeiro-Ministro, sendo casado em comunhão de adquiridos, sendo advogado e, portanto, sabendo mais do que qualquer cidadão, até porque eu acho que a grande maioria das pessoas normalmente não sabe muito bem em que regime é que está casado, mas sendo advogado e sendo casado em comunhão de adquiridos, tendo cedido as cotas à mulher, pelo menos uma parte delas, que não sabia, na verdade, que aquilo, no fundo, continuava a ser dele. E, portanto, isso ficava ali um bocadinho atrás das nuvens. Mas pronto, vamos assumir que pode ter sido aqui um lapso, assumir que, na verdade, ele achava que, de facto, estava a passar aquilo e, portanto, achei que fosse uma coisa que, no limite, podia ser corrigida muito rapidamente. Não foi. E ela não tem sido corrigida. Depois, entretanto, sai aquela capa do Expresso em que diz que a Spinum Viva, a empresa do Luís Montenegro, continua a receber avanças àquela data. E, portanto, quer dizer, uma empresa que aparentemente tinha sido criada para gerir lá as laranjeiras e as oliveiras lá perdidas atrás da serra. Afinal, tinha avanças com empresas e continuava a recebê-las. E, portanto, não tendo cedido cedido as cotas à mulher e não se tendo despachado da empresa, efetivamente, em tempo útil, na verdade, aquilo que nós podíamos concluir era que o Primeiro-Ministro, direto ou indiretamente, aqui depende um bocadinho da interpretação que nós quisermos dar, mas continuava a receber avanças de privados. E, portanto, a minha história acaba aí. Ou seja, eu não acho que isso seja admissível. Eu não acho que seja admissível que o Primeiro-Ministro, por via direta ou indireta, receba avanças de privados. Portanto, isto não quer dizer que ele, por esse facto que na verdade estava consumado, violasse a exclusividade. Eu não acredito que o Primeiro-Ministro tenha tempo para andar a mandar e-mails das empresas, etc. Portanto, também não acho que seja isso que estivesse em causa. Portanto, não acho que tenha sido nunca um problema legal, muito menos de natureza criminal. Era um problema exclusivamente ético, se quisermos. Mas não queres que, com aquilo que tinha acontecido com o secretário de Estado há bem pouco tempo, não é?
também uma empresa criada, não nas mesmas condições. E depois, obviamente, com este cenário, esta fragilidade do governo, a resposta tinha que ter sido outra, ou seja, ficou muito aquém de quem realmente poderia, de alguma forma, desfazer as dúvidas. Pode ter ficado, embora o caso do secretário de Estado é um bocadinho diferente. Sim, não é? sim, mas é o acumular de situações que se calhar alavanca Sim, a lá está. oposição. Também é um comboio de tempestades que também aconteceu em cima do governo. Mas, dito isto, portanto, nós passámos da questão dos terrenos lá da família para as avanças para trabalhos de proteção de dados, que eram subcontratados, mas tudo bem. Depois, afinal, a empresa também fazia reestruturação da empresa, salvo erro. E julgo que a história acaba aí, não é? E, portanto... Sim, mas o objeto social, ou não sei a expressão correta, era tão vasto que permitia à empresa fazer... Mas isso é normal. Só não podia ter infantários. Mas isso é normal, ou seja... Houve uma série de coisas que foram sendo levantadas ao longo do tempo. A primeira era... mas a empresa tem a sede, é na casa do Primeiro-Ministro. É normal. É normal. Mas o telefone que está registado é o telefone do Primeiro-Ministro. É normal. Mas o objeto social é muito grande. É normal. Mas ele não tinha 4 trabalhadores. É normal. A única coisa que não é normal é o facto dele ter passado a presidente do maior partido da oposição e posteriormente... Mais grave ser Primeiro-Ministro. Exatamente. Mais grave ser Primeiro-Ministro. Se fosse presidente do PSD e continuasse a ter a sua vida profissional, à partida não teria propriamente um problema com isso. Exercendo o cargo de Primeiro-Ministro, o Presidente do PSD ainda não é um cargo público, não é eleito. O Primeiro-Ministro também não, mas... exclusividade. Sim, nem de exclusividade. E, portanto, aí é que o problema de facto se revela. E, portanto, eu acho que ali o grande problema é o Primeiro-Ministro. Eu acho que ele tentou, de alguma maneira, ver-se livre do problema, mas ao mesmo tempo manteve ali o negócio da família na família. É compreensível. A questão é, aquele negócio da família, eu acho que as pessoas conseguem compreender que aquilo não era propriamente um negócio de família. Era um negócio dele de que a família também beneficiava. E, portanto, esse é que é o problema e é por isso que eu acho que se deve olhar para aquilo com algum ceticismo, com alguma desconfiança e até com algum... Não vou dizer desdém, mas, enfim... Não deixar de parte o ponto de vista criminal, mas é mais a questão ética? Acho que sim. Não sei que de repente o Ministério Público descubra coisas que ainda não se tenham percebido ou que eventualmente tenham entendimento de natureza criminal que eu também não estou a ver. Mas enfim, pode acontecer. O problema depois é o seguinte. A gestão política que foi feita tudo isto foi um desastre total. E tem muito a ver com esta sucessão de explicações. É que, na verdade, à medida que nós vamos descobrindo coisas através das notícias e depois a resposta que vem em sequência do Primeiro-Ministro, no fundo, vem corresponder... ok, ele não foi, ou seja, não foi transparente desde a primeira hora. E não foi claro desde a primeira hora. E isso levantou necessariamente uma série de dúvidas. E depois também houve, claro, uma série de aproveitamentos. Por exemplo, eu vi coisas inacreditáveis. Salvo erro foi o Expresso. Não quero cometer aqui um erro, mas salvo erro foi o Expresso. Que publicou uma notícia em que dizia que a empresa do Primeiro-Ministro não distribuiu lucros para não haver pagamento do IRS. Ou seja, é quase como se houvesse ali uma acusação de fraude fiscal. Que é o Luís Montenegro foge aos impostos. Quando isto também não é um problema em si. Quer dizer, isto foi escrito por alguém que nunca teve uma empresa, nem sabe como é que uma empresa funciona. Qual é que é o problema de uma empresa? Ou seja, a empresa não distribui os lucros. Significa que aquela empresa está capitalizada. Tem lá o dinheiro, pode investir se quiser. Isto era uma coisa até que devia ser mais... Nós em Portugal nós não temos empresários nem capitalistas. Normalmente temos devedores à banca, que constituem empresas. O facto de ter, isto é, independentemente da empresa do Luís Montenegro, isto é uma consideração que eu faço em termos gerais. O facto de as empresas não distribuírem os seus lucros não é mau. É bom. E isto, na verdade, só se levanta por causa de uma questão. É porque o IRC é mais baixo do que o IRS. Depois que nos pode levar aqui depois de uma série de questões. De facto, perceber se os impostos sobre os rendimentos são demasiado altos ou não.
etc. Enfim, não é por aí. A questão é, como eu estava a dizer, depois destes sucessivos comboios de tempestades por toda a gente, eles de alguma maneira também atingiram o PS. Porque as pessoas, a partir de determinada altura, também começaram a perceber-se. Não, mas, quer dizer, isto não é um caso inédito de conflitos de interesses. Até porque o conflito de interesses, já agora só para ficar aqui claro, o conflito de interesses não é uma situação em que alguém atua diretamente em conflito de interesses. Aqui a expressão-chave na figura do conflito de interesses é pode. Ou seja, é alguém que está numa situação em que pode beneficiar terceiros enfim, em função do cargo de desempenho. E por isso é que eles devem ser manifestados e por isso é que na página da Assembleia da República os deputados têm lá a sua ficha de conflitos de interesses, que é para as pessoas saberem o que é que eles andam a votar e se têm ou não um conflito de interesses relativamente àquilo. E o Primeiro-Ministro faz exatamente a mesma coisa. Mas eu acho que isto já foi levantado várias vezes, não é? O Pedro Nuno Santos também tem uma participação na empresa do pai. E quando ele diz, mas a empresa não é minha, nem é da minha mulher, nem é dos meus filhos. Sim, mas é do seu pai. E, portanto, também há ali um interesse direto, mesmo que seja uma participação mínima. Se houver distribuição de lucros, obviamente ele também vai beneficiar delas. E a empresa do Pedro Nuno Santos também beneficia de contratos com o Estado. E, portanto, todas estas coisas, eu acho que revelam, e era aí que eu queria chegar quando comecei. Tudo isto revela que há aqui um problema grande relativamente aos quadros políticos que nós temos hoje em dia. O Pedro Nuno Santos não é o pai do Pedro Nuno Santos. O Pedro Nuno Santos é alguém que fez uma carreira exclusivamente nem é na política, é no partido. E o Luís Montenegro é outra pessoa que fez exatamente uma carreira no mesmo partido. Ou seja, embora o Luís Montenegro, na verdade, tenha uma profissão, nós os advogados temos sempre essa vantagem, não é? Como teve sempre, na verdade, teve sempre uma profissão, parece que há aqui uma nuance. Mas, na verdade, são carreiras que são construídas nos partidos ou fora dos partidos através dos contactos que se fizeram nos partidos. E esse é um problema. E é por isso que, por exemplo, aquela história lá da gasolineira de Braga, não sei o que, ainda continua aqui um bocadinho envolta em algum mistério, que é, no fundo, aqui um tubarão do PSD lá do distrito, que tem o filho que era vice-presidente da Câmara, ou vereador, qualquer coisa assim, que entretanto até vai ser candidato à Câmara, que tem uma nora e que depois contrata por um valor bastante razoável a empresa do Luís Montenegro, que ia ser presidente do PSD, e que, por sua vez, o trabalho que a empresa, que o presidente do PSD presta a essa empresa que o contratou é feito pela nora do dono daquela empresa. E, portanto, isto é... como é que se ia dizer? Esquisito. Uma teia um bocado complexa. Mas revela isto, que é, de facto, a falta de mundo, de vivência, de contactos... quer dizer, pessoas que entraram para uma juventude partidária aos 14 anos e que nunca fizeram mais nada, a não ser fazer o percurso standard que se faz numa juventude partidária num partido. Esse é talvez aqui o grande problema que está em cima disto tudo, que é aquelas pessoas, é como se fosse, eu sei que a expressão agora está muito em voga, mas a bolha em que se vivem, porque no fundo, quer dizer, os contactos daquelas pessoas são os contactos das pessoas que conheceram no partido. Portanto, apesar de tudo, não serve para construir uma carreira Não, mas, no privado, ou seja... Mas é com essa carteira de contactos que depois chegam a secretários de Estado, a ministros ou a primeiro-ministros, não é? Porque o percurso é muito simples. Isto, no fundo, é preciso ser presidente de uma conselhia, depois ganhar uma distrital, ser conselheiro nacional da Jota, estar na direção nacional da Jota, eventualmente, se for presidente, melhor... Mas, no fundo, começar a criar a sua própria rede de pessoas que o seguem ali de alguma maneira, depois tentar a conselhia do partido, ser vereador, estar na Assembleia Municipal, eventualmente ser Presidente de Câmara, ou não sendo Presidente de Câmara, um dia conseguir chegar a deputado. São aquelas várias dezenas de pessoas que estão no Parlamento que nós não sabemos quem são, é daí que elas vêm. E, portanto, tem grandes bolsas de voto nas conselhias e nos distritos que serve para... em momentos de decisão, porque depois há, no fundo, quer dizer, é natural, porque depois não há espaço para todos, não é? Isto depois há cisões internas que normalmente têm a ver com isto, ou seja, são projetos pessoais de poder
Não são por haver grandes divergências ideológicas nas distritais ou nas concelhias. As pessoas não têm uma visão do projeto que querem para a Câmara Municipal ou para a política que querem que o partido implemente no distrito muito diferente uma da outra. Sim, uma Câmara Municipal que esteja à beira-mar não é vamos fazer turismo de neve. Exato. Por acaso houve uma coisa curiosa que houve uma vez, há muitos anos, uma pessoa que por acaso é ministro deste governo disse numa conferência. Estava a dar uma conferência sobre autarquias locais. E eu perguntei, às tantas no final, isto foi mesmo há muitos anos, e eu perguntei qual é que era, no fundo, a diferença que faria para as pessoas ter um Presidente de Câmara do PCP ou um Presidente de Câmara do PSD. Mas não foi uma pergunta cínica, foi uma pergunta mesmo honesta. Ou seja, o que é que me diga, uma pessoa do PSD, quer que me diga qual é que é a grande diferença entre uma coisa e outra. E a resposta foi muito honesta, até porque era uma sala fechada, que foi, na verdade, isso não faz muita diferença. Aquilo que me interessa a mim é que o PSD tenha mais câmaras do que o PCP. E, portanto, é disto que nós estamos a falar. E, portanto, estas pessoas depois, eventualmente, um dia chegam a deputadas. Algumas delas, com alguma sorte, chegarão depois a secretários de Estado. Ministros, é preciso já ter um arcabouço um bocadinho diferente. E é por isso que há tantos ministros e até tantos secretários de Estado que as pessoas olham, mas estas pessoas não são do partido. Ou seja, ou são do partido, mas têm, de facto, uma vida própria, fizeram uma carreira, têm, enfim, tinham os seus cargos de direção, de não sei o quê, eram empresários, eram advogados, eram engenheiros, tinham uma vida normal, ou é independente, não precisava disto para nada, eram professores, não sei o quê. Mas essas pessoas estão lá porque o governo precisa de se credibilizar e não se vai credibilizar com aquelas pessoas que estão há 20 anos no partido e que não sabem fazer rigorosamente nada a não ser ganhar eleições internas. Porque é a especialidade delas. E depois, obviamente, vão tomando contacto com as políticas públicas, porque passaram imensos anos em Assembleias de Freguesia, Assembleias Municipais, Câmaras Municipais, no Parlamento. Vão conhecendo o vocabulário. Ou elas próprias, ou alguém da sua confiança, depois foi nomeado diretor do Centro de Emprego, presidente do Instituto de Formação Profissional lá da zona, diretor regional da Segurança Social, da administração do hospital, agora já não há governos civis, mas na altura também há uns anos também havia governos civis, e depois havia o motorista para o governador civil, o motorista para o vice-governador civil, havia telemóveis, havia contas, etc. Portanto, nós vivemos nisto. E esta crise não decorre necessariamente disto, mas é um reflexo da degradação a que os partidos chegaram. Posto isto, até porque no fundo é com batatas que nós cozinhamos, não é? Portanto, estas são as batatas que existem e é aí que as pessoas, é com isso que as pessoas vão ter que se governar. Eu também acho, ao mesmo tempo, que isto não reflete nada de substancialmente diferente do resto do país. E o caso da empresa do Primeiro-Ministro, eu acho que pode ser encarado aqui de alguma maneira, ou tendencialmente pode ser encarado por muita gente. Até muita gente que terá saído do eleitorado PSD e CDS para o Chega, por exemplo, nas últimas eleições. Eu não sei se não olharão para tudo isto e achar que foi tudo um grande exagero. E que, na verdade, aquilo que o Primeiro-Ministro fez foi uma coisa muito normal. Alguém que tinha a sua vida privada, que criou um negócio. Muita gente que eu já ouvi, muita gente estimável, que diz que eu prefiro que ele tenha feito aquilo com uma empresa privada, que foi fazer à vida, para usar aqui uma expressão, do que se tivesse sido nomeado e por uma coisa qualquer ou feito contratos com o Estado, por exemplo. Só fez contratos com empresas privadas. É um facto, é melhor. É melhor desse ponto de vista. Mas nada do que está para trás nos ajuda a ultrapassar isso. Porque é preciso olhar para isto e perceber que não é só uma pessoa normal que foi criar a sua empresa e tentar o seu negócio. Até acho o contrário. Acho que pessoas... E as pessoas que votam à direita normalmente são mais assim, não quer dizer que não haja pessoas de esquerda que também não pensem dessa maneira, mas normalmente as pessoas acreditam mais na livre iniciativa, no risco, no mérito, no desenvolvimento, esforço pessoal, no desenvolvimento pessoal, empresarial, etc. Eu acho que alguém que acredita nestas coisas não pode olhar para aquele caso da empresa do Primeiro-Ministro e achar que é igual. Porque uma pessoa normal, um português normalíssimo, que ninguém sabe quem é, que vai todos os dias apanhar o seu comboio, sai de casa, vai para o trabalho, volta, tem um emprego que odeia, chega a casa, vai engomar, cozinhar, preparar lanches para o dia a seguir e no dia a seguir volta tudo ao mesmo. Quer dizer, um português normalíssimo da Silva não abre uma empresa no dia a seguir
e passado meses está a celebrar contratos de 750 mil euros. Não acontece. E, portanto, e quando acontece, é de enaltecer esse mérito. Agora, nós não podemos comparar esse sucesso, de facto, profissional com alguém que beneficiou de outras coisas. Não é a mesma coisa que... Eu sei. Ser filho de pais ricos ajuda mais do que ser filho de pais pobres. Ou quando muito foi conquistando simpatias ao longo do tempo. Eu creio que... Não sei se uma vez não fizemos um programa com o João Paulo Batalha, tu e o João Paulo Batalha, e o João Paulo Batalha escrevia sobre isto, que o Primeiro-Ministro podia ter resolvido isto muito simples, Claro. mas continua a protelar, claro. e aconteceu porque o Primeiro-Ministro quis que acontecesse, resolveu insistir. Mas o João Paulo dizia, não estamos a falar, nem sequer estou a falar de corrupção, não há provas para tal, mas é a possibilidade ou a criação de simpatias, inclusive não solicitadas, que podem depois, de alguma forma, enovoar os negócios da própria empresa, que era do Luís Montenegro. Certo. Vamos lá ver uma coisa. Eu acho que quem tem um negócio, por simpatias, funcionará sempre. Claro, nesse As aspecto. pessoas também mantêm relações comerciais e empresariais Como é óbvio. por simpatia. Quer dizer, não há dúvidas nenhumas sobre isso. É por isso que há aulas de CRM, Customer Relationship Management, não é? Isso é normal. Isso é normal. Agora, eu concordo com esse ponto inicial, que este problema podia ter ficado resolvido de maneira muito simples. Muito, muito simples. E aquilo que o PSD fez foi embrenhar-se numa teia de justificações, de explicações que às tantas levavam a mais perguntas e que nada daquilo era claro. Mas tu agora disseste algo, e desculpa interromper-te, Nuno, mas será que o PSD tinha necessidade de ir com Luís Montenegro para este buraco negro? Ou seja, parece que está na centrifugadora, na centrifugação da máquina de lavar roupa. Não, mas isso até acho outra coisa. Se... Eu vou arriscar isto, sendo certo que nunca lá estive e com uma grande certeza nunca lá estarei. Se eu estivesse sentado naquele Conselho de Ministros, aquilo que eu esperava era que alguém, e eu acho que bastaria uma pessoa só ter feito isso, dizer, eu acho que não há aqui problema legal nenhum, acho que não há, enfim, acho que tem todo o direito de fazer o que fez. Mas há um problema político que nós temos que resolver e, portanto, eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro devia sair e dar lugar ao outro. Aquilo que eu esperava era que alguém, uma pessoa, e houve, mas isto também é um sinal daquilo em que são tornados os partidos. Houve uma pessoa, de facto, no PSD, não vou dizer que na voz, não é pública, na voz mediática, houve comentadores, enfim, mais próximos do PSD que, no fundo, vieram dizer exatamente isto. Mas lá dentro, no partido, lá dentro, no Conselho de Ministros, houve uma pessoa, que, salvo erro, no Conselho Nacional, que o PSD organiza depois do chumbo da moção de confiança, houve uma pessoa que se levantou no Conselho Nacional e foi perguntar se o Sr. Primeiro-Ministro não acha que, se calhar, não tem aqui condições éticas e morais para... Pense lá bem nisso e tal... Para ser candidato, se não devíamos aqui dar lugar a outro. E ele foi apupado, esta pessoa, foi apupada, quer dizer, não foi sequer ter uma sala em que lhe os olhos. Não, foi apupado. E, portanto, há um comportamento de rebanho que também depois proporciona tudo isto. Agora, o Luís Montenegro pode ganhar as eleições? Pode. E pode, por causa daquilo que eu estava a dizer há pouco, que tem a ver com o facto de eu achar que boa parte dos portugueses, enfim, uma grande parte dos portugueses pode estar, de facto, muito saturada disto e voltar a ficar em casa. Mas boa parte dos portugueses é bem capaz de olhar para isto e achar que eu, no lugar dele, se calhar tinha feito o mesmo. Não foi nada de grave. E, portanto, digo isto para dizer também o seguinte. Aqueles cartazes que o André Ventura lançou, em que compara Luís Montenegro a José Sócrates, eu não sei se aquilo não será... se não corre o risco de aquilo se tornar um bumerangue. O efeito contrário. Exato. Porque eu acho que as pessoas percebem... Quer dizer, que o caso do Luís Montenegro, comparado com o José Sócrates, é a beira da estrada e a estrada da beira, Sim, não é? Nuno, mas diz-me uma coisa. Não achas que esta desilusão das pessoas com os partidos
fazem correr aquele risco, que é um risco quase inconsciente, as pessoas acharem que são todos iguais, é tudo a mesma coisa, são os mesmos partidos de sempre, porque nós não temos tido verdadeiramente alternância democrática, não é? Não, alternância temos tido. Sim, entre um e outro. Pois. Entre um e outro. É o chamado par de alterno. Yeah. E já para irmos para eventualmente o que poderá acontecer a seguir, e eu creio que tens uma visão muito peculiar disto, tanto Pedro Nuno Santos como Luís Montenegro vão jogar o seu futuro político no dia 18 de maio. Não, isso é inevitável, não é? Um deles resistirá e o outro não. A não ser que isto também já se viu tudo, não é? A não ser que haja aqui grandes cambalhotas e não se sabe muito bem o que é que podemos esperar. Mas é inevitável, acho eu que é inevitável que um deles não resista. Por causa dos cenários que estão aqui colocados em cima da mesa e o PSD parece-me que, na verdade, está a apostar precisamente nesse cavalo. Ou seja, de vender a narrativa. Isso, na verdade, foi uma coisa que começou muito cedo. Vender a ideia, que eu acho que pode colar, de que, enfim, eu não fiz nada que outra pessoa não tivesse feito. Eu estava só a ajudar a minha família. Eu sei que não podia lá estar, mas quis deixar o negócio na família. E eu consigo compreender que muitas pessoas olhem para isto e digam: é normal, o homem tem mulher e filhos. Uma senhora educadora de infância, toda a gente sabe que os salários não são fantásticos. É legítimo, seria legítimo. Em tese, seria legítimo. E, portanto, apostando nessa teoria, eu acho que a tese da AD, ou a tentativa da AD, ou do PSD, é fazer com que o resultado de há um ano se repita, mais coisa, menos coisa, eventualmente não ganhar só por 50 mil votos, tentar reforçar a maioria, acho que, enfim, sonhar com uma maioria absoluta. Não sei se isto não passou pela cabeça de muita gente no governo e no PSD. Era agora é que vamos repetir 1987. É agora que o governo vai cair, portanto vamos aproveitar tudo isto e agora é que vamos ter maioria absoluta. Mas, enfim, sendo um bocadinho mais racional, tenho ideia que a maioria das pessoas, enfim, os responsáveis perceberão rapidamente que isso não vai acontecer, mas não deixarão de tentar ou de acreditar na possibilidade de repetir o resultado há um ano com uma maioria reforçada. O que levará a uma queda de Pedro Nuno Santos, porque, enfim, é verdade que o PS ganhou as europeias, mas ninguém sobrevive, a não ser Rui Rio, mas não sobrevive a duas eleições legislativas. Legislativas, duas perdas. No espaço de um ano, é muito, enfim. Mas sabes que eu acho que... E o PS tem um problema interno muito grande hoje em dia. O António Costa saiu e aquilo é um saco de gatos. Pois, mas o PS é o partido do poucochinho, onde a palavra poucochinho fez cair um secretário-geral. Não sei se te recordas. Sim, mas foi aquele secretário-geral em concreto. E que o derrubou era quem era também. Portanto, aquilo foi toda uma manobra arquitetada. Uma vitória numas autárquicas. Aquilo foi talvez europeias. Europeias. Aquilo foi talvez dos momentos mais feios da política portuguesa nos últimos anos. A queda de António José Seguro. Sim. Sim. Acho que foi... No fundo, mas aquilo é o... Ainda hoje o PS está um bocadinho aí. O PS entre Macau, o socratismo, o ferrismo, e portanto o ferrismo dá-lhe ali uma componente ideológica, vá lá, porque é no fundo o viveiro do Isqueté, não é? Tudo isto somado gerou ali uma... Eu não queria dizer coisas que me depois levassem a tribunal, mas... enfim, juntou ali uma classe dirigente partidária que eu acho que o país conhece, mas inevitavelmente continua a eleger de quando em quando. E se nós olharmos para uma série de coisas ou de pormenores, não é... Eu acho que devia ser pelo menos estranho que as pessoas tivessem algumas reservas relativamente a isso. Se não tivessem dado, por exemplo, uma maioria absoluta a um governo que, sendo liderado por António Costa, era herdeiro do socratismo. As grandes figuras do socratismo estavam lá. Toda a gente... Isto foi um balanço que o PS nunca foi capaz de fazer. Salvo
no período de António José Seguro, que para sobreviver enquanto líder do partido tinha que fazer uma ginástica difícil entre manter estas pessoas que de alguma maneira que não o apunhalassem, enfim, veio a acontecer, e ao mesmo tempo renovar o PS. Mas isso leva de facto à vitória de Pedro Nuno Santos no PS, que não foi uma vitória mas a vitória de Pedro Nuno Santos, isto, vamos lá ver, é como as vitórias do Rui Rio, como as vitórias de Luís Montenegro. As vitórias nos grandes partidos dão-se, não é pela imagem que nós temos daquelas pessoas cá fora. Se é mais carismático, se é menos, tem melhores ideias, tem piores ideias, se sabe, fala melhor, se fala pior, se é mais corajoso, se é mais determinado, se é mais frágil, não é nada disso. Nos partidos ganha eleições quem domina mais pessoas, quem domina mais distritais e quem domina mais concelhias. É por isso que quando o Paulo Rangel foi candidato contra o Rui Rio, antes daquelas eleições, nem sei se não foram as que deram a maioria absoluta ao António Costa, aquilo que se dizia antes das eleições era que o Paulo Rangel a partir iria ganhar. Porque era melhor candidato que o Rui Rio, aquilo que se dizia cá fora então era inevitável. Não é? O Rui já tinha perdido uma série de eleições, ia de derrota em derrota, até se dizia que ia de derrota em derrota até à vitória final. Ele vai ver a luz ao fundo do túnel. Mas, perdão, achava-se isso. E depois, quando houve, de facto, quando se viu o resultado eleitoral, o Rui Rio ganhou outra vez. E até se vendeu um bocado a ideia, não, porque foram as bases do PSD, foi o militante individual do PSD, que foi... Não quer dizer que não haja militantes individuais do PSD. Militantes individuais, isto é, que são militantes do PSD e que pensam, de facto, pela sua cabeça, vão lá votar e votam mesmo em quem querem, sem ter alguém que os leva quase pela mão ou os mete dentro de uma carrinha. A maioria dos resultados eleitorais são feitos assim. As pessoas são quase levadas em caminhonete para ou então ir vão votar por iniciativa própria porque já fazem parte daquela facção e votam naquilo que o chefe do pastor diz que é para votar naquilo. E as pessoas vão lá votar naquilo. E vão as ovelhas portanto, todas. ganha quem tem maior controle sobre isto. E na altura, quando houve essa derrota eleitoral do Paulo Rangel, até houve notícias que disseram que na altura levantou-se essa suspeita, que foi que o Luís Montenegro não tinha mobilizado, ou as pessoas próximas de Luís Montenegro não se tinham mobilizado para levar os seus a votarem para o Rangel. Já percebi. E é por isto que estas pessoas ganham eleições, não é? Não vamos achar que é para Luís Montenegro continuar a ser um candidato viável contra o Rui Rio. Então, mas o que é que Luís Montenegro espera? Mesmo tendo uma vitória pequena, ele vai manter as linhas vermelhas à partida à direita. O que é que ele espera? Espera que o PS perca as eleições e que a liderança mude. Para ter um eventual líder do PS que seja mais simpático com... Enfim, não é bem um bloco central institucionalizado, mas na prática sim, não é? Ou seja, a expectativa é que haja, com uma vitória da AD, portanto, que fica em primeiro lugar, dizendo que não ao Chega, eu acho que depois tem que fazer aqui uma ginástica difícil. Difícil, não é assim tão difícil quanto isso, mas no fundo a Iniciativa Liberal vai ter que ser mantida de fora se quiser fazer este acordo com o PS, não é? Porque senão daí torna-se um tabuleiro muito difícil. Porque se o PSD abre muito o flanco e leva a Iniciativa Liberal para o Governo, para um eventual apoio parlamentar, para ter uma maioria o mais reforçada possível, não vai ser possível fazer um acordo com o PS e com a Iniciativa Liberal ao mesmo tempo. Não vai. É mais fácil o PSD ter um acordo com a Iniciativa Liberal só, ou ter um acordo com o PS só. E isto também diz muito do PSD. Agora, com os três ao mesmo tempo não vai dar. Mas havendo a alteração da liderança no PS, portanto, caindo Pedro Nuno Santos e adivinhando-se alguém mais próximo, enfim, mais centrista, se quiserem, que seja mais favorável a negociações e acordos com o PSD e que não passe o ano todo a dizer não voto contra tudo e depois na semana a seguir voto só contra metade e passado 2 semanas ao final voto tudo. Que não seja esta pessoa, ou seja, eu acho que o PSD está à espera de ter um parceiro do lado do PS com quem se possa sentar e dizer nós vamos fazer isto. Provavelmente não irá acontecer nada de especial. Porque são duas forças que não têm, na verdade... Esta expressão é horrível, mas o ímpeto reformista
de que muita gente fala, ou seja, não há, no PS e no PSD, não há uma real vontade de alterar nada. Nada. Pode-se mudar isto, pode-se mudar aquilo. O PSD é mais a favor das PPPs na saúde. Sim. O PS também já foi. As PPP nascem com o PS. Exatamente, com a Maria de Belém. Mas há coisas, obviamente, que são feitas e que vão sendo feitas e que são meritórias e que têm bons resultados. E depois também são invertidas, enfim, com não tão bons resultados. Sim, na saúde, não quer nomeadamente. dizer, exato, não quer dizer que não se faça, que não se vão fazendo pequenos ajustes disto ou daquilo, mas quer dizer, mas o país não vai mudar substancialmente nada. Vamos ter PPPs em 4 ou 5 hospitais? Sim. Há mais não sei quantos hospitais que não vão ter PPPs. E vamos continuar Ou seja, a as ter... tais reformas e mudanças estruturais que o país necessitava nunca, ou Não dificilmente vão partir desses partidos ou destas lideranças, não é? Eu acho que é mais dessas lideranças do que desses partidos. Porque os partidos serão aquilo que os líderes quiserem que os Olha, partidos sejam. e imagina que... Não sei se lembra, entre 2011 e 2015, o PSD... Bem, enfim, havia muito aquela coisa que era corporizada mediaticamente pelo Manuel Ferreira Leite, Pacheco Pereira, até o Rui Rio, que era, não, o PSD era um partido social-democrata, era um partido até de centro-esquerda, e aquela coisa das opções inadiáveis e não sei o quê. Mas a esmagadora maioria das pessoas do PSD eram, entre 2011 e 2015, liberais. E depois, a partir de 2017, passaram a ser social-democratas como com o Rui Rio. E, portanto, o PSD passou de um partido que era tido como ultraliberal, à direita, não sei o quê, com o Pedro Passos Coelho, e depois passou a ser de centro-esquerda outra vez com o Rui Rio. E as pessoas eram as mesmas. E, portanto, o partido será aquilo que o líder quiser que ele seja. Até à hecatombe do líder, as pessoas estão lá Olha, com ele. e perdendo Montenegro? Bem, se o Luís Montenegro perder, isto é, se o PSD ficar em primeiro lugar, e acreditando que não haverá uma maioria de esquerda, se houver uma maioria de esquerda, o problema está resolvido, não é? Sim, porque as maiorias à direita parece que não resolvem nada, não é? Pois, Pelo menos com o Montenegro. Certo, pois, essa é outra questão. Mas se o PS ganhar com a maioria de esquerda, o problema está resolvido. Se o PS ficar à frente e não tiver maioria, ou seja, se continuarmos a ter uma maioria de direita, o Luís Montenegro, enfim, lá está. Muitas coisas podem acontecer e o dito pode ser não dito, mas acreditando na palavra de Luís Montenegro, ele sai da liderança do partido, acha que o PS deve formar governo, portanto, a tese oficial é que quem ganha as eleições deve governar, mas o PSD ficará sem Luís Montenegro. E, portanto, eu acho que é importante nós começarmos a olhar para a eventualidade de... Imaginemos que o PS ganha com uma maioria igual à que a AD ganhou no ano passado. Inverter. 50 mil votos. Okay. O Luís Montenegro terá que sair e o PSD vai ter que ter um líder novo. E esse líder novo vai seguir a mesma tese e dizer não, eu não faço acordos com o Chega, vou dar o apoio ao PS, ou vai fazer ao contrário. Vai dizer não, agora vamos fazer como vocês fizeram em 2015. Geringonça à direita. A questão aqui é o timing disto. Porque isto provavelmente não vai acontecer logo. Até porque o Luís Montenegro vai se demitir, mas o PSD não vai ter um líder novo no dia a seguir. E vai ter que ser vai ser apresentado o programa do governo, vai ter que ser empossado um governo novo, o Presidente da República vai ter que chamar um Primeiro-Ministro para tomar posse, para indigitar, etc. E, portanto, há aqui um intervalo em que a liderança do Luís Montenegro na oposição terá que fazer aquilo que, coerentemente, aquilo que sempre disse, que é nós vamos viabilizar. Mas esse governo de Pedro Nuno Santos, sendo viabilizado, também não durará muito por causa disto, ou durará em função da nova liderança do PSD. Se o PSD tiver um líder que diga não, este governo é para continuar, o governo do PS, e nós vamos apoiá-lo com estas condições X, Y e Z, tudo bem. Se tivermos outro líder que diga não, eu não quero, eu sei o que é que me vais perguntar a seguir. Eu não quero, eu acho que este governo não tem condições para andar, eu acho que devemos ir a eleições outra vez e eu quero submeter-me a eleições. Então responde lá à pergunta que eu ia fazer a seguir. Não sei. Porque aqui a questão é que continua a ser um fantasma a pairar sobre o PSD e a eventualidade de regresso de Pedro Passos Coelho. Eu acho, não faço a mínima ideia.
do que é que Pedro Passos Coelho pensa, até acho que ele tem feito uma gestão muito digna do seu silêncio. É talvez das poucas pessoas. E também, isso ao mesmo tempo, também alimenta Tivesse aquilo... Luís Montenegro Também aumenta aquilo gerido a crise como o Pedro Passos Coelho tem gerido o seu silêncio, se calhar não estávamos aqui a falar das eleições. Não, até mas diria se pronto. calhar outra coisa. O Pedro Passos Coelho, salvo erro em 2014, 2015, também se levantou aquele caso da Tecnoforma Sim, recordo. e das dívidas à Segurança Social, e havia qualquer coisa que ele não tinha pago à Segurança Social e não sei o quê. E eu lembro-me que nessa altura toda a gente achava que o governo ia cair. Ele já não tinha condições para aquilo. Portanto, não era aceitável que o Primeiro-Ministro que devesse dinheiro à Segurança Social, que estivesse envolvido naquelas coisas todas da Tecnoforma. Já ninguém se lembra muito bem o que é que foi aquilo. E eu acho que Que também a empresa já não ninguém era dele, acho eu. Não, mas ele tinha lá trabalhado ok. e tinha havido também aqui uns contratos, não sei o que, era assim uma coisa também meio trapalhona. E durante uma semana, até ao debate quinzenal, eu lembro-me que toda a gente estava por garantido que Pedro Passos Coelho não sobrevivia àquilo. E quando o Passos Coelho vai ao Parlamento e faz uma intervenção longa em que explica tudo, sem entrar sem se travestir, vá lá, não é? Sem fazer um strip, mas não é travestir, mas sem fazer um striptease à sua vida pessoal. Mas sendo claro, depois até acho que disse, eu de facto não tinha noção que tinha que pagar aquilo, já paguei. Ficou ali. Aquele assunto morreu no dia a seguir, ou no próprio dia. Nunca mais ninguém se lembrou daquilo. Não ficámos semanas a discutir aquilo. E passado 2 ou 3 dias, mas então, afinal descobriu-se aqui não sei o quê. Não, aquilo morreu. E eu acho que essa é uma grande diferença. Mas não achas que essa também é a grande sedução, por assim dizer, de Pedro Passos Coelho, de facto, com a erosão da qualidade dos atores políticos atuais? É porque eu acho que o Pedro Passos Coelho reúne uma série de qualidades. Eu vou dizer qualidades, porque da minha perspectiva são qualidades, mas enfim, reúne uma série de características que as pessoas sentem alguma falta. Eu lembro que quando o Pedro Passos Coelho apareceu, havia aquelas coisas do o homem de Massamá. E eu acho que hoje, ao fim destes anos todos, as pessoas percebendo e conhecendo o Pedro Passos Coelho há muitos anos, o homem público, Pedro Passos Coelho há muitos anos, sabem que é um homem frugal, que é comedido, que vive a sua vida com alguma simplicidade, faz férias no mesmo sítio, tem um carro que qualquer português tem, vive num sítio em que qualquer português viveria, passa férias onde qualquer português passaria, a sua família tem uma vida perfeitamente normal. Depois há aqui uma série de coisas que também lhe aumentam um bocadinho o mito, que é a sua própria gestão do silêncio, o facto de ter sido alguém que, até do ponto de vista pessoal, passou por dificuldades e enfim, teve as suas adversidades na vida, e isso também o torna próximo das pessoas, e portanto há ali uma... Ou seja, vamos imaginar o seguinte: André Ventura, se algum dia arriscar um cartaz com Luís Montenegro e Sócrates ao lado um do outro, eu acho que é muito arriscado. Acho que não lhe passaria sequer pela cabeça como fazer um cartaz em que tinha Pedro Passos Coelho e Sócrates ao lado. E as pessoas reconhecem isso. Agora, se ele quer, se ele tem vontade, ele já há muito tempo que disse que a sua vida política não tinha intenções de Até agora o não é não. Até agora o não é não. Mas não sei. Acho que é muito desejado. Mas não será, e estamos em 30 segundos, se for possível, não será de facto o desbloquear de um impasse? O povo português votou maioritariamente à direita e a direita não se entende. Pode ser. Eu acho que, quer dizer, só há essa alternativa. Pode haver outras. Neste momento ninguém está a ver. Mas pode haver outras.
Mas pode haver outras. Vamos ver. Então aguardamos e cá estaremos depois para conversar contigo sobre as eventuais alternativas que surgirem. Obrigado, Nuno, uma vez mais. Obrigado a si que nos acompanhou. Já sabe, pode rever esta conversa subscrevendo o nosso canal de YouTube. Mas se você é daqueles que gosta de ouvir logo pela manhã, às 6 da manhã, esta conversa está disponível em todas as plataformas do formato de podcast. Então, enquanto vai para o trabalho ou levar as crianças à escola, pode estar a ouvir esta conversa. Resta-me agradecer, desejar-lhe uma ótima noite e amanhã estaremos de volta para mais um programa. Boa noite, até amanhã.